Boa Deputado tarde. Flávio, Boa deputado tarde, Flávio. deputado Max Lemos. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu vou ser muito breve, tratar de dois assuntos que eu acho que são fundamentais hoje para o estado do Rio de Janeiro, infelizmente, num momento de pandemia, onde a gente deveria estar aprofundando discussões sobre as condições de saúde pública da população. O primeiro é sobre a situação dos deputados que foram presos, libertos e que agora na justiça retomam o direito à posse na LERJ. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu acho que, uma vez que a Justiça ainda não os condenou e que a LERJ ainda não avaliou a situação deles por quebra de decoro, não há outra saída com base na lei que não o dar a esses deputados o exercício do mandato. E eu acho que a LERJ, nesse sentido, tem que reconhecer a sua demora em fazer a sua parte e fazer com que a comissão de ética funcione para julgar as condutas desses deputados. Nós somos um poder independente, membros desse poder foram gravemente acusados de esquemas de corrupção, de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro. As denúncias são muito sólidas, a gente teve acesso a essas denúncias, elas não eram sigilosas, inclusive quando a gente votou aqui na LERJ se eles deveriam retomar os mandatos ou continuar presos ou não. E aí saiu aquela decisão onde eles saíram da prisão, mas tiveram seus mandatos suspensos. E, portanto, a gente acha que o caminho correto a ser seguido é a comissão de ética. O corregedor já analisou os casos, já tem um parecer, e esse processo tem que ser encaminhado à comissão de ética. Eu sou autor do pedido de cassação do mandato desses 5 deputados e de outros que não se reelegeram. Em fevereiro do ano passado, eu reiterei o pedido para que o meu processo andasse. Depois, em agosto do ano passado, eu reiterei de novo. E agora, na semana passada, eu reiterei de novo. Eu entendo que existe uma crise institucional que envolve, inclusive, relação entre os poderes, equilíbrios internos nessa casa legislativa, que acabaram optando por seguir outros caminhos. Mas não tem jeito. O caminho, segundo a lei e o regimento, é fazer o Conselho de Ética funcionar para que esses deputados sejam avaliados por quebra de decoro. Então, eu, não só como autor da denúncia, como membro do Conselho de Ética, como líder da bancada do PSOL, que na época foi quem entrou com pedido de cassação e é quem tem reiterado o andamento desse processo, a gente tem que encaminhar esses casos ao Conselho de Ética, garantindo a cada um dos deputados, como a Corregedoria já fez, o direito de defesa para que a gente possa avaliar cada caso e, se for o caso, tomar medidas cabíveis como suspensão, cassação de mandato ou absolvição. A nossa avaliação é de que há elementos robustos para levar à cassação. Pelas informações que temos, esse também foi o sentido do parecer da Corregedoria. E o que a gente acha que tem que ser feito é isso, é encaminhar o caso à Comissão de Ética da Casa para que se conclua o procedimento de avaliação de quebra de decoro parlamentar desses deputados. E quero dizer mais, um dos deputados que está respondendo ao processo de cassação disse que o nosso pedido de cassação era motivado por divergências ideológicas. Eu quero deixar claro que esse deputado que fez essa declaração, inclusive, sempre foi um deputado, no geral, muito moderado, que sempre buscava o diálogo. Mas ter a prática do diálogo e da moderação não impediu que estivesse envolvido numa série de esquemas de corrupção. Tem muitos deputados aqui com os quais eu tenho muito mais divergência, mas que não tiveram condutas que os desabonassem para continuar exercendo seus mandatos parlamentares. Então, eu não peço comissão de ética de acordo com divergências ideológicas. Eu peço comissão de ética de acordo com quem fere com o decoro, enfraquece a nossa democracia, enfraquece o Estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro elemento que eu queria destacar, reiterando o nosso pedido para que o caso seja levado à comissão de ética. Encaminhei um ofício à presidência da Casa, à Corregedoria e ao Conselho de Ética na semana passada e tive o retorno de que o processo se encontra na mesa diretora. O segundo ponto que eu quero tratar é sobre as denúncias que, inclusive, ontem levaram a uma ação da Polícia Federal na casa do governador Wilson Witzel. A gente tem defendido e reitera aqui, assinamos o pedido de CPI que foi apresentado, participamos de todas as reuniões com o secretário de Saúde,
e queremos que sejam apuradas todas as denúncias, porque elas são muito graves, de superfaturamento, de contratos fraudulentos, de revisão, inclusive no descredenciamento de organizações que não podiam mais fechar contratos com o poder público, e queremos que seja apurada toda a cadeia de responsabilidade. Nos chamou a atenção no dia de ontem uma ação na casa do governador, um dia depois, de uma deputada federal da base do governo Bolsonaro, recentemente conhecida justamente por se intrometer no assunto da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal quando da exoneração do ex-ministro Sérgio Moro. Essa deputada, em uma entrevista a uma rádio gaúcha, falou que a Polícia Federal ia fazer ação para cima dos governadores. E no dia seguinte foi feita uma ação aqui no Rio de Janeiro. A gente quer apuração, sim, em cima de todos os escândalos de corrupção, inclusive sobre o senhor governador Wilson Witzel e a esposa dele. Mas o senhor Wilson Witzel não está acima da lei e nem está abaixo da lei. É importante que todos os casos de corrupção sejam apurados de acordo com a lei e com os procedimentos legais. É nesse sentido que a gente reitera a importância de convocarmos aqui nessa casa o ex-secretário de Saúde, agora secretário especial de combate à pandemia, e o atual secretário de Saúde, para que eles venham e tragam o conjunto dos contratos que estão em vigor no estado do Rio de Janeiro, que foram cancelados, para que a Assembleia Legislativa possa cumprir o seu papel fiscalizador, analisar esse conjunto dessa documentação e amadurecer posicionamentos políticos sobre o que está acontecendo hoje no nosso estado. Não dá para aceitar, por um lado, que os nossos órgãos de controle policiais se transformem em órgãos como polícias políticas, isso nós não vamos aceitar, e não dá para aceitar também que os casos de corrupção se sucedam sem que esclarecimentos sejam feitos aos órgãos de controle, aos órgãos competentes como o Poder Legislativo e ao conjunto da população. Então a gente vem aqui, mais uma vez, reiterar, em nome da democracia, em nome do Estado de Direito no Rio de Janeiro, essas denúncias não podem ficar sem resposta. E a gente está há 2 semanas quase esperando os documentos referentes a esses contratos. É um escárnio que só aumentam a gravidade da situação do governador Wilson Witzel. Por isso a gente reitera a necessidade de celeridade nessas situações, porque a gente tem que apurar, tem que ter transparência no conjunto dessas situações. Então, senhor presidente, eu concluo fazendo essa proposta e essa cobrança. A gente não tendo até agora o conjunto dos documentos que o Poder Executivo ficou de nos encaminhar, nós não temos outra saída que não seja convocar os 2 secretários para que todos os esclarecimentos sejam feitos. E se for insuficiente, podemos convocar outros secretários e até o governador para vir aqui prestar esclarecimentos. Então, fica aqui a nossa posição e a nossa cobrança de que essas denúncias não podem ficar sem apuração e que, nos termos da lei e da garantia do Estado de Direito, a gente tem que apurar o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro.